Fala galera, seja bem-vindo à aula de hoje. Vamos aí dar continuidade à nossa matéria, né? Eu havia passado para vocês esse exercício, mas na frente eu vou fazer a correção. Nessa aula aí, ó, vamos iniciar o capítulo 6, tá certo? No capítulo 6 diz o seguinte, ele vai agora, ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revisão do que a gente já viu. Pronto, revisando, tá certo? A gente já viu, ó, sobre transformações de arcos, né? Aqui eu tenho o primeiro, segundo, terceiro quadrante, quarto quadrante. Se eu tenho um ângulo de 120 graus, ele está em qual quadrante? Ele está no segundo quadrante, né? Eu faço a redução dele para o primeiro, lembrando que aqui é 180 menos alfa, 180 mais alfa, e aqui é 360 menos alfa. Quando ele está no segundo quadrante, eu vou pegar o 180 menos alfa e igualar o ângulo que ele me deu. 120, ou seja, alfa igual a quanto? Alfa igual a 60 graus, tá certo? Então, o 120 ele está no segundo quadrante e ele reduzindo vale quanto? 60 graus, tá certo? Mas aí, professor, você havia falado na aula passada também um detalhe. Qual é esse detalhe? Se fosse 120 graus, menos 120 graus, negativo. Vamos lembrar? Se ele está andando anti-horário, é positivo. Se anda horário, é negativo. Vamos lá. Se ele é negativo, aqui é menos 120, agora que eu quero saber, né? Menos 120. Então, se eu quero saber o ângulo de menos 120, qual quadrante ele está, eu vou começar a contar aqui, ó. Não é? Então, vou começar a contar daqui. Então, vai ficar aqui, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Os quadrantes são os mesmos, 1, 2, 3 e aqui é 4. Aí, ó, você vai lá e localiza o 120. O 120 ele vai estar aqui, ó. Ele é maior do que 90 e menor do que 180. 120. 120 está em qual quadrante? No terceiro quadrante. Tá certo? No terceiro quadrante. Se eu reduzir ele, ele vai dar a mesma coisa, ó. Só que agora o que eu tenho, ó? Eu tenho ele no terceiro, né? Ó. Aqui é alfa, 180 menos alfa. Aqui 180 mais alfa. 360 menos alfa. Como ele está no terceiro, ó, então eu vou pegar o 180 mais alfa e igualar a menos 120. É isso? Toma cuidado, ó. Como aqui, ó, se eu jogar ele para cá, alfa vai dar igual a quanto? Aqui vai dar 300, né? E aí, reduziu? Reduziu? Não, né? Não reduziu. Então, o que é que você faz? Ó? Você vai utilizar a mesma formulazinha, imaginando que ele fosse no quadrante dele, né? Ou então, você pode aplicar logo direto, ó. O alfa que é 120, ó, 180, você faz logo a subtração. 180 menos 120 dá quanto? 60 graus. Pronto. Nada mais, nada menos diferente, nada diferente, né? 120 aí, ó. É só você pensar. 120, falta quanto para completar 180? Falta 60. Então, o 120 reduzido é igual a 60 graus. Negativo, né? Negativo. Então, beleza. Vamos seguindo, ó. Agora a gente vai aprender a calcular os 100, 120, 240, tarará, parará, pererê. Tá vendo agora? Por que você deu toda aquela base para gente, a gente... Para que você deu toda aquela base? Para a gente poder saber calcular os 100 e 120, tá certo? Vamos aqui, ó. Vou fazer o primeiro. Quando eu peço o seno de 120, eu não sei o valor desse ângulo. Eu só conheço três ângulos. É o ângulo de 30, de 45 e de 60. Eu sei até a tabela, né? A gente sabe até a tabela que eu não vou fazer aqui agora. Daqui a pouco a gente constrói a tabela, mas eu creio que você já saiba toda essa tabela memorizada aí. Então, o primeiro passo para fazer calcular o ângulo de seno de 120, ó, a gente vai aprender a calcular o ângulo de 120. Como é que eu faço? Primeiro passo é a redução. Redução. Tá certo? Primeiro passo é a redução. Como é que eu faço a redução? Eu venho para cá, ó, no círculo trigonométrico, tá certo? E eu percebo, ó, o sinal aqui é positivo ou negativo? Positivo. Então é de boa. Positivo ele vai estar aqui, ó,
né? No segundo quadrante, 120. Se eu quiser reduzir, ó, basta fazer o quê? Basta pensar. Quanto que falta para 180? 60. Então, o ângulo de 120, ele é a mesma coisa do ângulo de 60 graus. Tá certo? Agora, Tom, a gente vai aprender um detalhezinho. Uma coisa que é importante agora. Tá certo? Que eu não havia falado antes. Agora vem ao momento. Pronto. Qual é esse detalhe, professor? Eu já sei, eu vou colocar aqui, ó. Eu já sei que o 120 equivale o quê? A 60 graus. Pronto. Fiz o meu papel, o primeiro papel, o quê? A redução. Reduzir 120, ele reduz para quanto? 60 graus. Pronto. O segundo passo é fazer o quê? Estudo. Aqui vocês têm que anotar. Estudo do sinal. Tem que anotar esse passo a passo para vocês compreenderem. O estudo do sinal, turma, é o seguinte. Cada propriedadezinha, o seno, o cosseno e a tangente, cada quadrante, ele vai especificar se é positivo ou negativo, tá certo? Existe uma tabelazinha que vocês vão levar para sempre com vocês aí, ó, até o estudo de vocês. Que é essa tabela, o Sé, o Tá e o Có. Setaco, tá certo? Setaco. Aí vocês vão lembrar, ó, setaco. Aí vocês vão lembrar desse número. 12, 13, 12, 13, 14. Professor, que diabo é isso? Então vamos lá, vamos compreender. Quando eu falo setaco, 12, 13, 14, eu estou dizendo Sé, vocês vão lembrar de seno. Tá, tangente, Có, cosseno. Então vamos lá. Cada númerozinho aqui, ó, ele vai me indicar o quadrante. Por exemplo, ó, no seno, esse valorzinho aqui, ó, 1 e 2, ó, 1 e 2, ele vai me indicar o quadrante onde é positivo. Por exemplo, ó, no seno ele é positivo no primeiro quadrante e no segundo quadrante. No terceiro e no quarto, o valor do seno é negativo. Como assim, professor? Vamos para cá. Tá vendo aqui, ó? Eu fiz a redução? Sim. Deu quanto? 60. O 120, ó, quando a gente aprende a localizar, o 120 está em qual quadrante? No segundo. Show de bola. É exatamente para isso que a gente aprende a localizar, para aprender o estudo do sinal. Então, no estudo do sinal, você vai olhar para onde está localizado o ângulo. Por exemplo, seno de 120 está em qual quadrante? Está no segundo. Aí você vem para a tabelinha, ó. O seno no segundo quadrante é positivo ou negativo? Positivo. Então, quando eu fizer aqui, ó, o resultado final, seno de 120, ele vai ser um valor positivo, tá certo? Independente do valor que vier restante. Sempre vai ser o quê? Positivo. Por quê? Porque ele está no segundo quadrante. Se fosse um ângulo do terceiro e no quarto, o valor seria o quê? Negativo. Negativo. Tá certo? Então, vamos lá. Professor, seno de 120 vai ser o quê? Vamos lá, vamos aprender aqui, ó. Seno de 120, ó. Fiz a redução, ele é a mesma coisa que 60 graus. Então, ó, seno de 120 é a mesma coisa de seno de 60 graus. Pronto. Primeiro passo é a redução. Segundo passo é o estudo do sinal aqui, que vai ficar. Será que é positivo? Será que é negativo? Pronto. Aí você vem para cá, ó. Estudo sinal. Para estudar o sinal, você precisa localizar. O 120 você localizou aqui, ele está no segundo quadrante. Pronto, aí volta para a tabela. No segundo quadrante, ele é positivo ou negativo? Ó, positivo. Então, aqui vai ser mais 160. E você vai lá na tabelinha, ó, do 160, vale quanto? 160 raiz de 3 sobre 2. Ou seja, o ângulo de 120 é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Então, a gente vai praticando e vocês vão pegando. Professor, o que é tá 13? Ó, tá dizendo que a tangente, ela vai ser positiva no primeiro e no terceiro quadrante. E negativa onde? Negativa no segundo e no terceiro. E Có 14, ó,
cosseno vai ser positivo no primeiro e no quarto. E vai ser negativo aonde? Vai ser negativo no primeiro e no terceiro. Então, exatamente, ó, 7 tá có, 12, 13, 14. 12, o seno é positivo no primeiro e no segundo. A tangente é positivo no primeiro e no terceiro. E o cosseno é positivo no primeiro e no quarto, tá certo? A gente vai praticando e vocês vão conseguir pegar de boa aí, tá certo? Vamos fazer mais um exercício, ó. Vou fazer o cosseno de 240. Então, vamos lá. Cosseno de 240. Então, você faz o ciclo trigonométrico, vai te ajudar bastante. Aí você vai olhar. O 240 está positivo? Tá. Então, ele vai andar assim, ó. Positivo, ele vai andar assim, certo? Então, vai ser 0, 90, 180, 270, 360. Show de bola? 240 está onde? Vai estar aqui, né? Ó. Vai estar no qual quadrante? Terceiro quadrante. Pronto. Ele é um cosseno de terceiro quadrante. Beleza? Então, o primeiro passo, eu vou fazer a redução. Redução, eu vou fazer o quê? 180 mais alfa igual a quanto? 240. Por que, professor? Porque aqui é o 180 menos alfa. Aqui, quem está aqui é 180 mais alfa. E quem está aqui é 360 menos alfa. Para fazer a redução, né? Então, alfa igual a quanto? 60 graus. Então, o alfa aqui, ó, vai ser um cosseno. Um cosseno, reduzindo ele, ó, o cosseno de 240, ele vai dar lugar o quê? Um ângulo de 60 graus. Então, em vez de ser cosseno de 240, eu vou calcular o cosseno de quanto? De 60, porque eu sei. Aí, vamos lá. Estudo do sinal. Estudo do sinal, para estudar o sinal que vem aqui acompanhado com cosseno, para estudar esse sinalzinho aqui, ó, que vem aqui, eu preciso saber o que é a tabelinha. Qual é essa tabela mesmo? Setacó. Então, anota. Precisa anotar isso aqui, ó. Setacó. 12, 13, 14. O cosseno ele é positivo aonde? No 1 e no 4. Então, o cosseno ele é positivo no 1 e no 4. No primeiro e no segundo. Qualquer valor que estiver no segundo e no terceiro vai ser negativo. Aí você olha, o 240 onde? No terceiro. Opa! Então quer dizer que o sinal que vem aqui, ó, é negativo, porque ele está no terceiro quadrante. Então cosseno de 240 é igual a menos cosseno de 60. Menos cosseno de 60. Só que cosseno de 60 vale quanto? Lá da tabela. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? Você põe a raiz no 3 e no 2. Então, 1, 2, 3, 3, 2, 1. Então, o cosseno de 60 é 1 meio. Ou seja, o cosseno de 240, né? Ó, 240 é igual a quanto? É igual a 1 meio, tá certo? Então, tá aí, turma. Fizemos a A e a B. As demais vai ficar aí para vocês, tá certo? Então, conteúdo bem puxado, muito conteúdo aí para a gente trabalhar, né? É muita coisa. Então, volte à aula. Se você não entendeu, volte à aula, porque você precisa saber de código salteado, o passo a passo, até encontrar o valor aí que se pede, tá certo? Então, faça exercício. Quanto mais você fizer, mais você vai aprender, tá certo? Então, encontramos aí na próxima aula. Tchau, tchau. E fica o exercício aí para vocês. C até aí. Então, copie tudo, responda e envie aqui no Google Sala de Aula, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima aula.